Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Como eu sempre falo, é uma pergunta que eu faço para você. E aí, como é que está o seu relacionamento com Deus? E aí, você já orou? Porque a oração nada mais nada menos que é um relacionamento entre você, criatura, ao seu Criador, Deus. Não há como você ter um relacionamento com uma pessoa, que é a pessoa fundamental, que é o seu Criador, sem um relacionamento, tá? Por isso que o nome desse canal foi colocado no coração de Deus e Deus colocou no meu coração colocar o nome do canal e aí já orou hoje como uma pergunta, porque a palavra de Deus fala, ainda que as palavras não chegassem à minha boca, ao meu pensamento, aos meus lábios, o Senhor já conhece todas elas, né? O tema que eu falei passado foi um tema bastante interessante, talvez um tema polêmico, um tema que você não conhecia e eu deixei no canal. E você vai lá e confere. O tema passado eu falei sobre fofoca. O que a Bíblia fala sobre fofoca? É ruim fofoca? A palavra fofoca, ela soa com um tom positivo ou um tom negativo? Vá lá no vídeo passado e verifica todos os textos, capítulos e versículos que eu deixei para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. O tema de hoje é um tema também interessante, como todos os temas do canal que eu trago para você de A a Z. Hoje iremos falar sobre futuro. Você já parou para pensar qual será o seu futuro? Você já parou para pensar o que significa futuro? Você já parou para pensar o que vai acontecer com você daqui 1, 2, 3, 4 dias, ou 1 minuto, ou 1 segundo? Nós não sabemos o que acontece com a nossa vida, né? Nós não enxergamos um palmo da nossa frente o que vai acontecer daqui 1 centésimo de segundo, podemos colocar assim. Por isso que Deus, ele pede para que você venha a ele todo o tempo. Por isso ele é um Deus que ele clama por você. Por isso que ele é um Deus que ele chama você. Por isso que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, a carta de amor de Deus fala que ele é longânimo, que ele é paciente e que ele geme, ele grita, ele implora por você. Porque você fora de Deus, você não tem vida. Você não vive fora de Deus, você apenas sobrevive. Entende? Não, Deus, ele não é uma opção assim que você possa escolher ficar com ele ou não escolher ficar com ele. Ele é a única opção. Ou você está com ele ou você morre. Como eu ouvi um exemplo esses dias de um grande doutor e teólogo, e eu achei super interessante a colocação dele. Deus é como se fosse a água, Deus, a água e você, o peixe. O peixe ele não sobrevive fora da água. É a mesma coisa eu e toda a humanidade sem Deus. Então, Deus é a água. Você não sobrevive longe de Deus. Longe de Deus você não vive. Você não vive. Você apenas tenta sobreviver e você acha que é vida. E quando você toma decisões pela sua própria escolha, pelo seu próprio entendimento, sempre você toma decisões negativas que vai te causar mal no futuro. Para frente. Por isso que hoje o tema eu venho falar sobre futuro. Qual futuro você escolhe para a tua vida? Qual a decisão que você quer tomar para a tua vida? Qual é o plano? Qual é a maneira que você quer que o seu futuro termine? Eu quero que meu futuro seja eternamente do lado do Senhor. E isso que eu almejo para você também, eu desejo por você. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, a carta de amor de Deus ensina a gente a orar um pelos outros, que é a oração intercessora. Isso é fundamental quando você ora em prol da outra pessoa. Você dá a oportunidade para que Deus possa trabalhar naquele coração. Exatamente isso serve a oração. Por isso que é importante você fazer o seu futuro com o seu Criador, com o seu Deus. Isso é importante. Vamos entrar no tema futuro? Então, como eu já falei, já deu uma boa introdução para você, o tema é futuro. Eu deixei algumas perguntas que eu sempre deixo para você e eu te dou capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia, com a sua família. Para que o canal não seja taxado como a minha opinião, como o que eu penso, o que eu acho, ou como
seja opinião taxada como opinião religiosas. Aqui eu apenas faço a pergunta para você, te dou o capítulo e o versículo e você lê na sua casa com a sua família e tira as suas conclusões. Como sempre falo nesse canal, tirar conclusões é você ler o texto dentro do contexto e ver realmente o que o texto está falando sobre o assunto. Não você fazer a Bíblia um livro interpretativo, porque a Bíblia nunca foi, nunca será um livro interpretativo. Ela não é, nunca foi e nunca será um livro interpretativo. Ela sim é um livro guia, que te guia até a única pessoa que pode te salvar, a única pessoa que deve receber a patente de pontífice, porque ele é a única ponte que liga eu e toda a humanidade a Deus ou Criador, tá bom? Então o tema é futuro e a primeira pergunta que eu deixei para você é o seguinte: como o nosso futuro pode ser abençoado? Como o meu e o seu futuro pode ser abençoado? Aonde fala isso, Tom, na Bíblia? Você fala para mim o capítulo e o versículo para que eu possa verificar? Falo e ainda vou repetir a pergunta para você. A pergunta é: como devemos perdão, como o nosso futuro pode ser abençoado? Como o nosso futuro deve ser abençoado? Essa é a pergunta. Você vai achar a resposta para essa pergunta no livro de Deuteronômio. Você vai lá no livro de Deuteronômio, tá? Livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29. Repete para mim a pergunta, Tom. Eu repito para você. Como o nosso futuro pode ser abençoado? Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29. Essa é a pergunta sobre futuro. Segunda pergunta sobre o futuro. Vamos lá? Fala assim: Deus nos coloca em situações para fazer a diferença? Olha que pergunta interessante. Vou repetir para você a pergunta. Deus, ele coloca eu e você em situações para que eu e você possamos fazer a diferença? O que você acha? Essa é a pergunta. Vou falar novamente a pergunta. Deus, o nosso Criador, ele coloca eu e você e toda a humanidade em algumas situações para que eu e você possamos fazer a diferença? Onde está escrito isso, Tom? Na Bíblia? Fala para mim. Vou falar para você onde está escrito isso na Bíblia. Você vai lá no livro de Esther, tá? O livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14. O livro de Esther vem o livro de Crônicas, depois vem o livro de Neemias e depois você vai ver o livro de Esther, tá? Se você tiver uma dificuldade de você achar os livros da Bíblia, você vai na sua Bíblia, fecha ela, passa umas 2 páginas mais ou menos, tem um índice com todos os livros, lá tem as páginas do livro, sempre quando eu falo capítulo, é o número grande, versículo sempre o número pequenininho, tá? Então repete para mim a pergunta, vou repetir para você a pergunta novamente. Deus nos coloca em situações para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas ou na nossa própria vida? Onde eu vejo isso, Tom? Você vai lá no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, tá? Vamos para outra pergunta do tema ainda futuro. Qual será o seu futuro? Você escolhe. Você é livre para escolher o seu futuro. Deus, por mais que ele tenha poder, por mais que ele seja onisciente, ele não toma decisões por você, ele deixa você decidir o seu futuro. Porém, longe dele, o peixe, e longe da água, ele não sobrevive. Ele não vive. Ele pode dar um suspiro, se debater por alguns minutos, mas logo ele morre. Exatamente eu e você, longe de Deus. Você não vive, ok? Vamos para a última pergunta do tema ainda futuro. A última pergunta do tema futuro fala assim: qual é o futuro? Olha que pergunta interessante que eu deixei para o final. Qual é o futuro de alguém que não se arrepende do seu pecado? Que não se arrepende do seu pecado ou que não se converte dos seus pecados. Mas, Tom, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, eu sou honesto, eu nunca matei, nunca roubei, sou honesto com as pessoas, nunca mexi. O pecado não é a questão desse ato pecaminoso. O pecado é a carne que você já nasce com a tendência do mal.
a tendência de fazer as coisas ruins. Então, o pecado você já nasce na carne. Lá no Salmo 53, o salmista Davi, ele fala o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe, desde o ventre. Então você já nasce com essa natureza pecaminosa. É nesse sentido que Deus está falando, é nesse sentido que eu estou fazendo a pergunta, e é nesse sentido que o texto vai falar para você. Não pecados em atos, tá? Cometido, mas pecado porque você já nasce com a natureza pecaminosa, a tendência de fazer as coisas ruins, com egocentrismo no seu caráter. Todo ser humano nasce com egocentrismo. Quer um exemplo? Já falei já no meu canal e vou repetir esse exemplo. Você pega uma criança numa faixa de 1 a 2 anos de idade e coloca duas crianças da mesma idade perto. Você dá mamadeira para um. Aí aquele um começa na birra, não quero, começa a empurrar a sua mão falando que não quer uma mamadeira. Você pega essa mesma mamadeira de leite e dá para outra criança, e a outra criança estica a mão e aceita o leite. Aí você olha para outra criança e vê qual vai ser a atitude dela. Vai começar a chorar e espernear querendo o leite. Isso se chama egocentrismo, que já nasce dentro da natureza da genética humana depois que o pecado entrou no nosso mundo. Só para você entender um pouco do que eu estou querendo te dizer. Não estou querendo te dizer do pecado em atos nessa pergunta, em atos pecaminosos, mas o pecado que você já nasce, já foi concebido pela sua mãe com a entrada do pecado nesse mundo, com um vírus, que é essa pandemia que atingiu toda a humanidade, que é o pecado. Então a pergunta é o seguinte: qual é o futuro de alguém que não se converte dos seus pecados? Qual será o futuro dele? Onde que eu vejo isso, Tom? Você vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 11. Jeremias, capítulo 18, versículo 11, tá bom? Esse foi o tema futuro do canal. Espero que você gostou, porque o futuro, como muitos dizem, a Deus pertence. Concordo, a Deus pertence. Mas quem toma a decisão do seu futuro, o que você vai ser, o que você quer para a tua vida, é você. Porque o seu Criador criou você livre para decidir o que você quer para a tua vida. Porém, você longe dele, o seu futuro, certeza absoluta, é uma vida de morte. Com ele mesmo prometeu: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja perseverante até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Felizes aqueles que lê esse livro. Felizes aqueles que guardam esse livro. Felizes aquele que ouve as palavras desse livro também. Porque o final de todas as coisas está próximo. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro viverá todo ser humano, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Deixa um like nesse canal, compartilhe, para que as pessoas possam ser alcançadas e que possam compreender cada dia mais. O seu futuro a Deus pertence, mas você toma a decisão do seu futuro. Confere os textos bíblicos que eu te dei, na sua casa com a sua família, e dedica sua vida a Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me chamo Tom, ore por mim que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse é meu desejo para todo sempre. Amém. Tchau, até mais.